na apreciação das contas presidenciais de 2014, pois o atraso de pagamento dos bancos públicos apenas chamou a atenção quando o montante de dinheiro público chegou a valores exorbitantes. Mas essa prática continuou em 2015. No meu relatório fui claro em dizer que a operação de crédito é ilegal, não decorre da gestão ordinária do Plano Safra. Pelo contrário, a operação de crédito ilegal decorre dos atrasos sistemáticos e volumosos no repasse de dinheiro do Tesouro Nacional ao Banco do Brasil, que ultrapassaram 13 bilhões de reais em 2015. Ora, não é razoável conceder que uma decisão dessas tenha sido tomada sem o aval de quem tem o comando superior do governo, que é a Presidente da República. Uma decisão, diga-se de passagem, que na estrutura montada pelo governo previa a disponibilidade artificial de mais de 60 bilhões de reais para gastar em despesas obrigatórias, quando a responsabilidade fiscal proibia gastar esse dinheiro. Quando a família sabe, lá na cidade, lá no cantinho, que sua situação financeira piorou, passou a ser grave com fragilidade das economias domésticas, é preciso diminuir os gastos. Todo pai de família sabe disso. Como disse em meu parecer, a formação de economista da Presidente e seu notório controle centralizador da condução econômica do governo tornam difícil aceitar a argumentação de que ela não sabia dos fatos exaustivamente tratados em todo o país. A má-fé, portanto, está em participar pela ação ou pela omissão dessa ardilosa operação de crédito ilegal de financiamento do Tesouro Nacional com os bancos estatais sob controle da União. Essas foram as razões principais que me levaram a afirmar que, em relação às pedaladas fiscais, existe também indícios suficientes para a abertura de processo de impeachment para mandar para o Senado Federal, que é quem vai fazer o julgamento. Quanto à gravidade do momento político, é preciso que o Parlamento auxilie na retomada das condições de governabilidade. Aos cidadãos exige resposta à estabilidade econômica, e as incertezas da política arrastam o país para uma crise sem precedentes. É preciso manter o rumo dentro das regras constitucionais estabelecidas e virar essa página de angústia do povo brasileiro. Estou me referindo à responsabilidade de todos nós, todos os homens públicos, para pacificar o país, diminuir o tom das discussões, promover a reconciliação nacional e o diálogo em torno de um projeto do governo capaz de superar a crise da divisão. O Brasil não precisa de muros, precisa de pontes. Enquanto não se resolvem as incertezas políticas e os indicadores econômicos se deterioram. A condução da política orçamentária do Estado brasileiro, à margem da Constituição e das leis orçamentárias, evidencia uma grave violação de valores éticos jurídicos que legitimam o controle democrático e popular do Legislativo sob os limites de programação orçamentária de gastos governamentais. São vários os sinais da paralisia que tomou conta do país. Não são apenas os 6 decretos, as pedaladas fiscais isoladamente que me fizeram concluir politicamente pela admissibilidade. O que me convenceu, entre outras questões, foi o efeito danoso dessa prática na condução da economia e das finanças do país. A nossa população foi enganada. Não podemos minimizar esses atos. São vários os prejuízos dessa contabilidade criativa, nociva e ilegal. Desemprego, recessão, paralisação dos programas sociais, inflação, aumento de preços, perda do poder de compra, perda da credibilidade, encerramento de empresa, alta nos juros, restrição nos empréstimos bancários. O Brasil está doente e o remédio não é outro senão a retomada da austeridade, da governabilidade e do crescimento econômico. Não podemos nos omitir. Não devemos, nesse momento, levar em consideração apenas favores pessoais, não republicanos. Isso seria uma vergonha para essa casa. Devemos pensar no melhor para o nosso país. O voto não é nosso, é deles, dos nossos brasileiros, dos seus eleitores, dos meus eleitores,
do eleitor de todos os políticos do Brasil. Peço sinceramente que este plenário confirme o relatório da comissão e assim permita que as infrações atribuídas a presidente possam ser devidamente julgadas pelo Senado. O Brasil exige e merece essa apuração. Quem exerce o poder é responsável pelos seus atos. Poder sem responsabilidade e sem limites não é possível no regime democrático. Estou convicto de que a comissão especial cumpriu seu papel ao debater exaustivamente os pressupostos da admissibilidade da denúncia. Sinto-me grato por ter conduzido a nobre tarefa que a mim foi delegada. Peço licença aos colegas deputados para agradecer a Deus, a minha família, meus filhos, meus netos, ao meu querido Estado de Goiás, que depositou em mim a confiança para representá-los nessa casa. Por último, agradeço a todos os brasileiros pela intensa participação cívica, manifestada em especial na data de hoje em todo canto do Brasil. Como dizia Chico Xavier, e volto a repetir, Chico Xavier já dizia: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Essa é a hora. Esse é o momento de reescrevermos a história democrática do país. O Brasil precisa do seu voto. Não lhe falte. Repito, o Brasil precisa do seu voto. Não lhe falte. É a hora desse parlamento retomar o processo que foi esquecido durante esses últimos anos. Concluo, senhor presidente, dizendo que o Brasil clama e os fatos demonstram que devemos autorizar a instauração do processo contra a senhora presidente da República, Dilma Vanda